pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre por que os narcisistas se odeiam em alguns momentos. Quando que eles odeiam, na verdade, ser narcisistas. Eu vi um vídeo de um narcisista que eu acompanho o canal dele e ele fala sobre isso. Ele é um narcisista self-aware, que na verdade são os conscientes, sabe que ele tem esse transtorno, já faz terapia há 5 anos, a esposa dele numa discussão com ele, cansou, chegou no limite, falou estou indo embora, levou os filhos e falou você é um narcisista. E ali ele se viu no fundo do poço porque perdeu tudo que era mais importante para ele, os suprimentos e a casa e tudo mais que ele tinha com ela. Então ele foi mesmo no fundo do poço, começou a fazer terapia, ele reconheceu que ele é narcisista. Então o que ele explica? Que ele é um narcisista consciente. E ele fala o porquê que ele odeia, na verdade, algumas vezes, né? Ser narcisista é exatamente por conta de hoje ele saber que ele tem esse transtorno e ele poder enxergar, trazer à consciência o que ele está fazendo. Eu achei muito interessante o que ele falou, que faz sentido sim, e ele deixa bem claro. Não quer dizer que uma pessoa que é self-aware, que ela tem consciência que ela tem esse transtorno, que a pessoa está curada. Não. Gente, é uma coisa que já fragmentou, que a pessoa já começou a agir dessa maneira, é uma maneira de ser desde os 4, 5 aninhos de idade. Então, impossível não é de mudar se a pessoa se permitir, se a pessoa realmente começar a ressignificar esses pensamentos, trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, trabalho muito pesado, intenso mesmo, onde precisa ter a dedicação dessa pessoa e também do terapeuta. Mas impossível não é, porque para Deus, né, tudo é possível desde que a pessoa queira. Deus diz que quando nós morremos para a carne e vivemos do Espírito, então Ele nos transforma em uma nova criatura. E passamos a viver a vontade dEle, e não mais a vontade de Satanás, que é a vontade da carne, que são das coisas fúteis, passageiras, nada a ver com as coisas espirituais, que são valores que eles não têm, que são coisas de Deus, e valores que eles têm que são das coisas de Satanás, que são coisas que são poder, dinheiro, status, diversão, prazer, tudo que leva a pessoa pro fundo do poço mesmo, pro inferno na eternidade. Só que o inimigo ele é astuto, né? Ele engana, ele oferece coisas e ele realmente dá, mas tudo que ele dá tem um preço. E aí a pessoa vive um inferno na terra e tenta depois fazer o inferno na vida dos outros que acabam cruzando o caminho deles e delas. Então, gente, ele fala aqui, eu anotei, eu traduzi e vou compartilhar com vocês, fazer alguns comentários, depois deixa aí também o seu comentário se você tiver algo para acrescentar aqui nesse conteúdo de hoje. Então ele fala assim, que quando ele tinha 8 aninhos, foi quando ele acordou, como se ele tivesse nascido naquele dia, ele acordou e ele disse que ele se sentia como se ele estivesse nascendo ali naquele dia. Ele se viu diferente, né? E ele disse que ele passou, a partir desse dia, a vida tentando se enquadrar na sociedade, fazer com que as pessoas gostassem dele. Ele passou a ser uma pessoa engraçada, né, divertido. Ele diz que ele se enjoava das pessoas do nada, e ele fala que ninguém merecia ser tratado por ele do jeito que ele tratava as pessoas, porque os mais próximos eram os que mais são, né, os que mais sofrem, porque eles projetam tudo isso enquanto eles estão inconscientes, projetam tudo isso nos outros, porque eles não conseguem estabilizar o humor deles, as emoções. Então eles precisam jogar nos outros para falar, não sou eu. Eles que não são normais, eles que são doidos, não sou eu. Eles que mentem, não sou eu. Né? Então ele fala que o que mais deixa ele com raiva de ser narcisista, né, que ele odeia ser narcisista, são nesses momentos. Porque agora ele vê o que ele está fazendo e ele sabe que é ele, não tem como ele fugir. Antes era mais fácil, lógico, por quê? Porque o inimigo ia lá, falava para ele, faz isso, ele fazia e ele não sentia nada, porque ele não se culpava, ele não, como é que ele diz, não é que ele se culpa hoje, mas ele acreditava na própria mentira de que era outra pessoa justificando, eu fiz isso, mas não, foi porque a pessoa fez aquilo. Como se isso justificasse alguma coisa. O erro do outro, então, te faz agora ficar tudo certo quando você faz o mesmo erro? Lógico que não. Você perde a razão, né? E Deus nos ensina a amar
os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, porque ele diz: até os hipócritas gostam daqueles que fazem o bem a eles. Então a diferença de você, de nós, de que os verdadeiros filhos de Deus é essa, é fazer o que Deus ensina, é seguir o exemplo de Jesus Cristo, é fazer o que a gente não quer fazer, mas saber que é Deus que é aquilo e que é o melhor para nós, ser obedientes a Ele, ter temor a Deus, né? Porque a gente sabe que é dele que vem todas as coisas e é para Ele todas as coisas. Somos nada sem Ele, nada. Então, ele fala aqui também muito interessante essa parte espiritual. Olha o que ele fala. Saber que você tem esse transtorno, você tem que lidar com isso. Tem que lutar contra os demônios. E os demônios vão se levantar e vão falar: ah, você vai fazer terapia? Vai ser vulnerável? Vai lutar para se livrar de nós? Aí ele vai vir ao diálogo interno, nos pensamentos, vai falar: você não é bom o suficiente. Ninguém vai acreditar em você. Você fez coisas horríveis às pessoas, não tem mais jeito para você. Não importa o quanto você se dedique, o que você faça, que as pessoas não irão te aceitar. Você é um demônio. E ele dizia outras coisas por aí nesse mesmo caminho, né? Fica vindo ali na mente dele. Então o inimigo, o demônio, vê como tem a parte espiritual. Mais um narcisista aí assumindo. Porque antes ele falava: não tem nada disso de espírito de Jezabel. Levou um tempo, né? Para ele poder agora identificar e ver que realmente sim, existe a parte espiritual profundamente nesse transtorno. Aí ele explica que antes, quando ele fazia algo, né, foi o que eu acabei de explicar, ele projetava, né? Ele falava: na minha mente eu não me deixava sentir culpa, não assumia o erro, mas agora eu tenho que lidar com isso. É um conflito interno. Aí ele fala que não é legal ser um narcisista consciente, que para ele seria mais fácil não ter essa consciência, mas também não ia sair do lugar, né? Tem que sair da área de conforto, da zona de conforto. Aí ele diz novamente aqui que alguns não mudam, tá? Então tem muitos narcisistas que eu conheci, olha que interessante, fazendo uma análise, foram muitas pessoas com quem eu convivi com esse transtorno. Eu consigo ver aqueles que eu convivi, aquelas que eu convivi que não sabia que era narcisista, não tinha plena consciência, embora percebiam que eram diferentes e não tinham empatia, mas os outros e as outras que eu convivi, que aí eu vou no mundo espiritual, que eu falo: esses e essas têm total consciência de que são narcisistas, sociopatas, psicopatas e decidem fazer o que fazem, continuar fazendo mal. São escolhas, eles escolhem seguir por esse caminho. Esse rapaz aqui, pelo que diz, né, só Deus sabe a intenção do coração e de verdade o que ele realmente tem, né, de intenção ali, mas parece que é isso. E ele deixa essa mensagem e fala que alguns sabem que são e escolhem seguir fazendo mal. E ainda vão culpar as pessoas, por exemplo, se você tá com um narcisista ou uma narcisista e você sabe quem eles são. E você continua ali com eles, né, com a esperança que eles te dão de que eles estão melhorando, que eles estão buscando, porque é assim, gente, eu vejo assim, ver as atitudes, não só o que a pessoa fala. Então a pessoa muitas vezes vai oferecer fazer terapia, ou você vai insistir, obrigar a pessoa a fazer terapia, mas a pessoa, se ela não quer por ela não vai mudar, ela não vai se permitir, ela não vai sair dali. E vai fazer isso só para te manipular. Mais uma vez, vai manipular o terapeuta, vai jogar você contra o terapeuta contra você, vai ainda querer que eles te deem um diagnóstico dizendo que você que é um louco, uma louca. Então, assim, tem que partir deles. E não é prometendo para você que eles vão fazer algo porque sabe que aquilo vai fazer com que você continue ali. E sim, por eles mesmos. E muitos deles dão desculpa. Que adianta eu fazer terapia? Ninguém acredita, ninguém é o que os outros pensam. Que importa o que o outro pensa? É entre vocês e Deus. Então faz a sua parte, porque depois na eternidade é entre vocês e Deus, é entre nós e Deus também. Por isso que nós buscamos, né, fazer o que fazemos e temos temor a Deus e buscamos as coisas de Deus, porque a gente quer evoluir, estamos aqui para isso, né? E quem não quer tá lá para puxar as pessoas para também não seguirem evoluindo. Então, gente, é incrível, né? Ele fala que além de você ficar ali esperando, muitas vezes tentando,
achando que essa pessoa vai mudar, que quer ser curado, curada, que ainda vai pôr a culpa em você, porque você tá ficando ali porque você quer. Depois, né, que a pessoa não muda, e aí você fala, você falou, e aí? Você acreditou, você já sabia quem eu era, você que quis ficar. Não assume responsabilidade. Eles fazem o mal que fazem, eles não se sentem mal por isso. Eles pensam assim, se eu te roubei, se eu te traí, você que aceitou. Eles não olham pra eles e fazem uma autorreflexão e falam assim, eu não gostaria que fizessem isso comigo. Não foi legal o que eu fiz, então não vou fazer mais isso com a pessoa. Nada! A culpa é sempre sua. Se traiu é porque você não estava fazendo o que eles precisavam ou elas queriam. Se te roubou, você que foi bobo e boba, e ainda acha que te ajudou. Que a partir de agora, porque eles fizeram com você, agora você está esperto, esperta, aí te ajudou a você ficar esperto para o próximo não te roubar. Só que não muda o comportamento e ainda acha que está fazendo um favor para você. Assim é. Então eu achei interessante, compartilho aqui com vocês. Ele fala que eles nunca se sentem o suficiente, ele não parava em trabalho nenhum. E depois que ele descobriu esse transtorno, ele entendeu, né, o porquê de todas essas coisas. Embora ele tenha as recaídas, ele tá sempre buscando na terapia. Ele chega lá e fala, aconteceu isso, isso e isso. Aí por mais que ele tente falar que justificar, né, aí a terapeuta já fala, não, mas aqui você fez isso aqui, isso não foi legal, isso não tá certo, né? E ele segue o tratamento lá, enfim. Interessante, gente, interessante. Mas é isso, deixo aqui, espero que você tenha gostado, espero ter ajudado. Deixa seu comentário, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, e a gente se vê no próximo vídeo. E deixo aqui também o aviso mais uma vez para vocês que têm interesse em fazer a formação em terapeutas. O curso oferece certificado, você terá 6 meses aí de preparação através do conhecimento das terapias, das técnicas, ferramentas, para você estar habilitado, habilitada a poder ajudar outras vidas a superarem aquilo que você já superou, tá bom? Fiquem com Deus, beijinho no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!